Vamos nos unir em oração. Em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amado Deus, bondoso Pai Celestial, mais uma vez nos achegamos aqui, trazendo em nossos corações, Pai amado, todas as honras e louvores a Ti. Tu és aquele que criou todo o mundo. Tu és aquele que nos criou. Tu és aquele que nos ama, independentemente daquilo que nós fazemos. Tu és aquele que preparou este plano de salvação para que nós pudéssemos novamente ter parte contigo. Tu és aquele que enviou o nosso Senhor Jesus Cristo. Tu és aquele, Pai amado, que enviou todas as condições e nos fornece todas as condições para que possamos nos alimentar, para que possamos nos fortalecer. Obrigado, Pai amado, por tudo que o Senhor faz por cada um de nós. Trazemos neste momento também a alegria de podermos estar aqui, em comunhão com todos os nossos irmãos, todos os servos, não somente aqui desta comunidade, mas através da internet, estamos também conectados com todo o Brasil. Pai, neste momento, trazemos a alegria desta comunhão, a alegria de vivenciar esta hora em sua casa, a alegria da sabedoria que recebemos através da palavra que nós ouvimos, palavra esta que nos alimenta, palavra esta que nos sustenta, que nos dão as forças necessárias para os dias vindouros. Pai, neste momento também queremos rogar a Ti, Pai amado, por todos os nossos irmãos ao redor de todo o mundo. Muitos vivem situações neste momento, Pai amado, de profunda dor, situações de desespero. Muitos, Pai amado, têm também aquele sofrimento calado. Muitos sofrem de depressão. Muitos, Pai amado, sofrem de ansiedade. Muitas situações passam na vida dos seus filhos. Muitos, Pai amado, têm dúvidas se têm condições de realizar determinada atividade ou não. Muitos, Pai amado, não entendem o chamado que o Senhor faz para com os seus filhos. Muitos não reconhecem a eleição. Rogamos a Ti, Pai amado, permita que através da palavra que nós temos para hoje, todas essas nossas dúvidas, todas esses nossos anseios possam ser sanados. Que possamos, Pai amado, ao término deste ofício divino, ficar em paz, ficar com o coração alegre, ficar com a certeza de que o Senhor olha para dentro do coração de cada um de seus filhos. Abençoe os servos a qual o Senhor deseja utilizar nesta atividade de hoje, neste ofício divino, para que também de suas bocas saiam somente palavras vindas através do Espírito Santo. Rogamos, Pai amado, intercedemos por aqueles que não têm condições, por aqueles que estão na outra margem, por aqueles, Pai amado, que ainda não conhecem a Sua palavra, não sabem louvar a Ti. Intercedemos para que estes também possam ter a oportunidade de vivenciar este amor maravilhoso que o Senhor oferece a todos os seus filhos. Tudo isso, Pai, nós Te rogamos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O texto que o nosso apóstolo nos coloca para este ofício divino de hoje está no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículos 46 a 48, que diz o seguinte: Disse então Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade da sua serva, pois eis que, desde agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Até aqui.
Amados servos, irmãos, irmãs, ao redor de todo o Brasil, sejam todos muito bem-vindos a mais este ofício divino. Hoje nós temos um tema, os 2 primeiros domingos do mês de junho, na verdade, fala sobre a igreja. Ainda vivendo o tempo de Pentecostes, podemos ter hoje também a lembrança de que a igreja é a continuação da atividade que aconteceu lá em Pentecostes, a instituição da igreja. E dentro dessa instituição da igreja, dentro deste Pentecostes também, nós hoje podemos nos lembrar que os apóstolos também seguem, continuam a igreja. E a igreja porque eles receberam a missão vinda direto do ressuscitado. O nosso próprio Senhor Jesus Cristo passou para eles a missão, para que eles continuassem a levar o evangelho de morte, o evangelho de ressurreição, o evangelho também do retorno de Cristo, e que também pudessem ministrar os sacramentos. Nestes ofícios divinos, nesses 2 primeiros ofícios divinos de junho, o primeiro ofício, nós ouvimos que foi sobre Pedro, o apóstolo Pedro, que foi a pedra da igreja. E neste segundo ofício divino de junho, nós falaremos sobre Maria. Maria, ela era considerada também como um símbolo da igreja, porque a Maria foi a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, a mãe do Filho de Deus encarnada. E hoje nós vamos, ao longo do ofício divino, verificar quais eram o comportamento da Maria, qual era a essência que a Maria teve ao longo de toda essa jornada do nosso Senhor Jesus Cristo, para que ela também pudesse ser considerada como um símbolo da igreja. Por ser a mãe do cabeça da igreja, Maria também hoje é considerada como um símbolo da igreja. Na palavra que nós temos hoje, ali relata o louvor que a Maria realizou, este louvor que ela cantou ali nesse primeiro 2 versos que aqui está, era uma situação em que Maria, ela recebeu a visita do anjo Gabriel, e o anjo Gabriel revelou para Maria ali, para o seu coração, coisas que iriam acontecer. E a Maria, naquele momento, foi até a casa de Isabel, sua prima, que morava numa cidade próxima, sem saber que a Isabel também, há 6 meses antes, tinha recebido também, através do mesmo anjo Gabriel, na verdade o seu marido, Arão, recebeu a informação de que Isabel estaria grávida, engravidaria daquele que anunciaria a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Maria chega ali na casa de Isabel, acontece uma coisa maravilhosa ali. A Isabel ouviu a voz da Maria, e quando ela ouviu a voz da Maria, há um relato na Sagrada Escritura que diz que a criança no ventre de Isabel pulou, saltou. Normalmente a criança, ela já estava por volta de 6 meses de gravidez, a Isabel, quando a Maria recebeu a notícia de que estaria grávida pelo Espírito Santo, a criança mexe na barriga, mas o relato ali foi que a criança saltou, e saltou de alegria, e a Isabel naquele momento também já reconheceu, bem-aventurada esta mulher que recebe no seu ventre o Filho de Deus. A Maria, quando ali chegou, a Maria começou a louvar a Deus. Esses primeiros versos aqui são versos de louvor a Deus. A Maria, recebendo esta informação que ela daria à luz ao Filho de Deus, a Maria naquele momento ficou totalmente agradecida. Quando nós pensamos nessa essência da Maria, nesse comportamento da Maria, e olhamos para o contexto da época, a Maria era ainda solteira, ela tinha sido prometida para José, mas ainda não havia casado. Na época em que Maria vivia, podemos imaginar a situação que deveria ser uma moça
grávida se não tivesse ainda casado. Maria, quando recebeu essa informação do anjo Gabriel ali, a Maria revelou no seu coração a sua essência. A sua essência foi de ter fé em Deus, a essência da humildade e a essência da obediência. E através dessa essência, Maria revelou o seu comportamento baseado nisso, porque ela não se desesperou diante dessa situação em que ela ali estava vivendo, muito pelo contrário. Ela recebeu aquilo que o anjo Gabriel disse para ela com alegria, porque ela sabia que dentro dela estava o Filho de Deus. O ofício divino de hoje, ele tem uma mensagem para nós exatamente baseado nessa essência e baseada nesse comportamento. Diz que Maria, mãe do Senhor, ela é um modelo para nós de essência, é um modelo para nós de comportamento daqueles que seguem o nosso Senhor Jesus Cristo, daqueles que confessam nosso Senhor Jesus Cristo e que o seguem. Quando ouvimos a palavra essência, podemos também pensar, essência é aquilo que te representa, é aquilo que é mais importante no seu ser, é aquilo que é o principal de você, é aquilo que você exala, essa é a sua essência. E Maria exalou, Maria demonstrou a fé, a humildade, a pobreza também, vamos ver daqui a pouco na palavra de hoje, e exalou a obediência ao nosso Pai Celestial. Então, hoje, a palavra que nós vamos agora trabalhar junto dentro dos nossos corações, tem como intuito que nós tenhamos sempre em mente que a Maria, mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, mostra para nós um modelo de comportamento, um modelo de essência para nós, como partes também da igreja. Cristo, cabeça da igreja. Nós somos membros da igreja. Então, nós, como membros da igreja, também devemos demonstrar este comportamento, essa essência, porque também seguimos o nosso Senhor Jesus Cristo, também seguimos o Filho de Deus. Dentro deste pensamento, nós podemos citar a primeira parte, que é reconhecer a eleição, para que nós possamos expressar esta essência dentro de nós, mostrar a nossa fé, mostrar o nosso seguimento, mostrar a nossa obediência a Deus. Nós também temos que reconhecer a eleição. Maria, como dizemos há pouco, independente da situação que estava ali aparecendo diante dela, ela reconheceu a eleição. Deus a escolheu. E no momento em que o anjo disse isso para ela, bem-aventurada esta serva de Deus, ela ainda exaltou ali aquilo que Deus fez por ela, a eleição que Deus colocou para ela. Se ela parasse, se ela se detivesse nos problemas que esta eleição poderia causar na vida cotidiana, na vida familiar, na vida da comunidade onde ela vivia, pode ser que ela ficasse assustada com essa eleição. Se ela pensasse, puxa, o que eu vou falar para o José agora que eu estou grávida do Espírito Santo? Como é que eu vou falar para os meus pais? Como é que vai ser com os meus futuros sogros? E a comunidade onde eu vivo, como que vão aceitar uma palavra dessa? Puxa vida, não dá. Muitos até podem dizer, a Maria foi visitar Isabel para ficar longe dessa situação. E olha, amados, Maria ficou 3 meses lá na casa da Isabel. Até um pouco antes da Isabel ter o bebê, ela foi embora. Mas a Maria não se prendeu a isso. Muito pelo contrário. Aí é que vem a beleza daquilo que estava no coração da Maria. Ela, diante dessa situação, ela enxergou esta eleição como uma oportunidade de servir a Deus. Deus a chamou e ela não recusou o trabalho, ela não recusou o chamado, ela aceitou esse chamado, encarou e fez isso de forma maravilhosa, demonstrando de forma maravilhosa esse chamado. Podemos às vezes parar e pensar,
Quantas vezes nós também não somos chamados para alguma atividade nas nossas congregações? Para alguma atividade no grupo de jovens, ou para o canto, ou para servir, ou para qualquer atividade que nós podemos receber dentro da casa do nosso Pai Celestial. Deus nos escolheu para aquela atividade. E às vezes podemos pensar, como nós reagimos com esta eleição para servir na casa do Pai? Servir não é mandar, servir é trabalhar com fé, confiar. Se Deus me chamou, é porque Deus confia em mim, eu tenho que ter fé nesta eleição de Deus. A Maria, ela não tinha as condições necessárias, se nós pensarmos bem. Puxa, uma mãe, né, ela vai falhar, ela vai fraquejar, ela sabia das suas fraquezas, mas ela confiou, ela foi humilde, se colocou debaixo daquele pedido que Deus fez para ela, e ela simplesmente trabalhou, simplesmente deixou com que a coisa acontecesse, que Deus daria as forças necessárias. Mostrou este segmento, mostrou que através da essência, através do comportamento, é possível fazer isso. Hoje nós também somos alertados, né, vamos dizer assim, sobre os chamados que nós recebemos ao longo de nossas vidas. Quantas vezes, talvez, nós não fomos eleitos para alguma atividade? Se porventura tivemos um comportamento diferente, a palavra de hoje serve para nós, para que nós possamos mudar, para que nós possamos entender este comportamento através da palavra de hoje e também fazer o nosso comportamento da mesma forma, com a mesma essência, com a mesma confiança, com a mesma certeza. Um outro ponto que o apóstolo coloca para nós também na palavra de hoje é que não somente reconhecer a eleição e afirmar esta eleição, mas também oferecer adoração a Deus. Maria, quando chegou ali na casa de Isabel, se nós lermos esses versículos todos aqui do livro de Lucas, nós vamos ver o que é um louvor a Deus. Podemos pensar também, puxa, louvar a Deus quando está tudo bem na vida é fácil, é muito tranquilo. Estou com um trabalho bom, na minha casa está tudo bem, na minha família está tudo ótimo, né? Está tudo perfeito na minha vida. É fácil louvar a Deus. E diante de um problema, diante de uma situação difícil, diante de um desespero, hoje nós aprendemos aqui o que é a essência do louvor, porque Maria, diante dos olhares humanos, ela estava vivendo uma situação complicada, difícil. Mas ela não enxergou dessa forma. Ela enxergou, através dessa eleição, uma oportunidade maravilhosa de agradecer a Deus, louvar a Deus, exaltar a Deus, a sua bondade, o seu amor, o plano de salvação que Ele estava preparando. Através deste filho de Maria, estava ali um plano de salvação. Maria guardou dentro do seu coração tudo aquilo que o anjo revelou para ela. Ela exaltou, louvou a Deus por todas as coisas que Deus preparou para ela a partir daquele momento, a partir daquela situação. Ela também serviu a Deus humildemente. Ela não simplesmente louvou a Deus, mas ela serviu a Deus também humildemente. Se nós pararmos um pouquinho para pensar neste servir de Maria, humildemente ali, imaginemos uma mãe tendo um seu filho, gestando o seu filho ali por 9 meses, mesmo que o anjo Gabriel tivesse dito para ela aquela situação. Ao longo da vida, a Maria acompanhou o crescimento do filho Jesus. Era uma criança que estava dentro dela. O amor de mãe vai crescendo a cada dia, mas dentro do seu coração, ela já sabia aquilo que o anjo tinha dito para ela, daquilo que aconteceria. Quando Jesus começou as suas atividades, Jesus ali falava certas coisas
que Maria não conseguia compreender as coisas que Jesus falava. Ela, como mãe, puxa vida, certamente tentava lutar para que aquilo não acontecesse. Quando ela entrou ali no Gólgota, podemos imaginar uma mãe vendo o seu filho passando por escárnios, sofrimentos, e ela ali vendo toda a situação. Provavelmente ela, com o coração de mãe, gostaria que aquilo não acontecesse, que ela entrasse no meio, tirasse o seu filho dali, que seu filho não passasse por nada daquilo. Ela sabia da sua fraqueza. A sua fraqueza como mãe não permitiria que ela vivenciasse tudo aquilo, mas ela utilizou a força de Deus. Através da força de Deus, ela pôde superar a sua fraqueza, e ela vivenciou tudo aquilo. Ela viu o seu filho sendo crucificado, e esse filho crucificado ali, ela olhando, vendo tudo aquilo, sofreu, mas ela também pôde ver uma coisa muito interessante. Ela pôde ver a vitória do seu filho. Se nós trazemos hoje esta essência da Maria, este comportamento da Maria ali, neste momento aqui, de servir humildemente para nós, nós podemos também trazer grandes ensinamentos para a nossa vida, grandes coisas nós podemos fazer. Quantas vezes nós também não vivenciamos situações em que aquilo que nós planejamos, aquilo que nós queríamos, não acontece daquela forma. Nós não entendemos a palavra de Deus muitas vezes. Por que muitas vezes determinadas situações acontecem conosco? Acontecem com os nossos conhecidos, com os nossos familiares. E nem sempre nós temos essa essência que a Maria teve. Nem sempre nós temos esse comportamento que a Maria teve. Porque um comportamento natural é questionar: por que Deus permitiu isso? Um comportamento natural, muitas vezes, até que alguns se afastam em algum momento. Não buscam os sacramentos, não buscam de ouvir a palavra. Pela fraqueza, acabam não reconhecendo a força de Deus. A palavra de hoje, ela é muito importante para nós, para que nós possamos, nesses momentos também que vivenciamos, possamos entender que nós não temos o conhecimento necessário, mas nós temos a fé necessária. O Espírito Santo nos dá todas as condições para que nós possamos continuar perseverando no caminho, perseverando nesta essência, perseverando neste comportamento, seguindo os apóstolos, seguindo o Evangelho que nos é colocado para hoje, o Evangelho de morte, o Evangelho de ressurreição e o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo continua sendo válido, continua os mesmos ensinamentos. O apóstolo também coloca para nós de que mais um ponto nós podemos demonstrar esta essência, este comportamento de Maria, para que nós também possamos continuar seguindo, é seguir a Cristo também no seu sofrimento. Novamente a Maria demonstra que ela continuou seguindo a Cristo. Em todos os momentos da Sagrada Escritura que nós lemos durante a passagem do nosso Senhor Jesus Cristo, Maria estava presente. Maria não se ausentou, ela não deixou de viver o sofrimento de Jesus. Ela estava presente em todos os momentos. Ela seguiu Jesus em todos os momentos de sofrimento. Podemos pensar: puxa vida, aquela situação é muito ruim, é muito difícil, hoje eu não vou lá não, eu vou ficar aqui, não vou lá. Às vezes nós fugimos de determinadas situações, não queremos ver determinadas coisas. Maria nos deu o exemplo de que seguir a Cristo independente das coisas que estão por acontecer. Mesmo ela sendo mãe, sabendo que seu filho não deixou de seguir a Cristo, continuou vivendo junto com Cristo. E ela pôde vivenciar a vitória de Cristo.
ela pôde ouvir, no final de todo este sofrimento, ela ali do lado, na frente da cruz, pôde ver a vitória de Cristo. Está consumado. Ela pôde ouvir também, né, Cristo falar: Pai, entrego a Ti o meu espírito. Neste momento, ela pôde sentir a vitória que o seu filho, o Filho de Deus, que estava dentro dela, a qual ela seguia, a qual ela demonstrou que era a essência dela, que era o comportamento baseado nesse filho, tinha retornado para o Pai. Tudo aquilo que o Gabriel falou para ela, o anjo Gabriel falou, que ela colocou dentro do seu coração, ela pôde vivenciar. Hoje o apóstolo diz para nós também que sofrimentos, todos nós temos, passamos por sofrimentos, vivemos por situações difíceis, mas que nós possamos seguir este exemplo. Seguimos a Cristo, confiamos nele, independentemente daquilo que aconteça com nós, porque nós também vamos vivenciar este momento de grande alegria, nós vamos vivenciar a vitória de Cristo. Da mesma forma como a Maria pôde vivenciar, nós também vivenciaremos. No dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, todos nós vamos vivenciar esta vitória, vamos seguir a Cristo, vamos estar junto com Ele. Podemos então hoje resumir este ofício divino, né? Que para que nós possamos cumprir esta mensagem de que a Maria é um modelo de essência, é um modelo de comportamento daqueles que seguem a Cristo, nós podemos concluir que para que possamos fazer isso, temos que seguir e confirmar a nossa eleição. Temos que seguir a Cristo independentemente da situação, seguir inclusive nos momentos difíceis, nos momentos de sofrimento. Temos também que servir a Cristo humildemente. E aí o apóstolo pede que nós sigamos Cristo até o fim, para que também possamos vivenciar a glória com Ele. Amém. Eu gostaria de ouvir aquilo que o nosso pastor Edson, que nos acompanha neste ofício divino, tem em seu coração. Se temos um hino, por favor. Amados irmãos e amadas irmãs, eu, quando tomei conhecimento da palavra para hoje, até comentava com o amado pastor na sacristia, que foi uma alegria muito grande, porque pela primeira vez do que eu tenho conhecimento, o amado pastor também disse, é a primeira vez que vivenciamos um serviço divino, onde fala colocando Maria em primeiro lugar. Num serviço divino, não como um exemplo. E isso nós podemos viver daquilo que acabamos de ouvir, que não é o caso de dizermos que foi merecido isto para Maria, não, porque Maria, ela simbolizou sempre a humildade, a entrega, a fé, mas porque ela foi uma ferramenta para o plano de salvação. O plano que Deus havia determinado começou em Maria. E nós vimos, o anjo teve que chegar até ela, anunciar que ela ficaria grávida. Isso causou um espanto até um certo ponto para ela, para José e muitos, mas era o plano de Deus. E o mais interessante
ela receberia essa gravidez do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele faz parte da Trindade divina. Então Maria, engravidando por através dele, Jesus traria consigo todos os benefícios necessários para a nossa salvação eterna. Porque estava vindo do trono de graça de Deus. Por isso as pessoas não entenderam. As pessoas ficaram com o pé atrás, porque alguém solteira anunciar aquele seu pretendente que está grávida, imagina o que isso ia ocorrer. Eu me colocando no lugar de José, puxa vida, eu com certeza também ficaria com a pulga atrás da orelha. Mas por quê? Pensamos como humanos, como pessoas naturais. Mas colocando na vontade de Deus, isso modifica tudo. Por isso que modificou o coração de Maria e os pensamentos de José. E muitos que ali também estavam com eles acabaram entendendo. É a vontade de Deus. Isto nós não temos que ir contra, levantar pensamentos. Aceitamos e Deus traz sempre os resultados. E os resultados vão mostrando para nós o quão foi importante confiar, aceitar e seguir tudo isto com alegria. Então, meus queridos irmãos, tudo que nos pede os nossos apóstolos hoje, se nós colocamos como Maria, ela agiu e fez, confiou e não fez perguntas, confiou, tudo que nos é pedido também será bem feito, terá resultado. Apenas temos que confiar. Se o apóstolo nos pede, por favor, faça isto, e nós já de imediato, olha, amado apóstolo, eu não posso, eu tenho um problema com a família, meu trabalho, não sei o que e tal. Não conseguiremos obter o resultado que foi pedido. Mas se confiarmos, com certeza, vamos atingir aquilo que é a vontade de Deus e o trabalho trará muitos resultados e muitos benefícios ao que necessitamos e ao que precisamos para o nosso caminho que nos leva à salvação. Amém. Obrigado, amado pastor. Essência, quando falamos um pouquinho dessa palavra essência, sempre também nos lembramos de um perfume, né? Perfume também é uma essência. E às vezes um perfume nos traz recordações. Basta sentir o cheiro, nós sentimos aquelas recordações. É essa essência que nós temos que ter com o nosso Senhor Jesus Cristo. Esta fé, esta esperança, esta humildade, esta obediência devem ser a nossa essência. As pessoas devem sentir este perfume dentro de cada um de nós. Que nós possamos a cada dia trabalhar nesta essência. Agora nós podemos vivenciar um momento que o nosso Senhor Jesus trouxe ali uma forma de mostrar como se deve orar. Quando foram solicitados como devemos orar, o nosso Senhor Jesus Cristo demonstrou uma oração. Que nós possamos então sentir esta essência dessa oração. Para tanto, eu convido todos vocês para que juntos possamos nos unir na oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder,
e a glória para sempre. Amém. Amado Deus, bondoso Pai Celestial, mais uma vez chegamos ao término deste ofício divino, uma hora que se passou muito rápida. Esta comunhão maravilhosa que tivemos contigo, com os nossos irmãos aqui presentes, com os nossos irmãos que estão em seus lares, foi possível vivenciar uma comunhão maravilhosa, foi possível desfrutar da sua palavra, desfrutar do seu amor, receber as forças de fé, as forças da segurança que temos na sua palavra, a certeza que temos que ser obedientes a Ti. Pai amado, permita que esta essência possa permanecer dentro do coração de cada um de nós. Permita que ao longo desta semana, das próximas horas, dos próximos momentos, independentemente daquilo que nos aconteça, possamos ter esta palavra grudada dentro dos nossos corações, para que possamos nos lembrar sempre desta essência que a Maria teve, deste comportamento, da forma correta de poder seguir aquele a qual nós amamos, o nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, o Filho encarnado de Deus. Que estas forças possam acompanhar durante de nós em todos os momentos de nossas vidas. Que também possamos ser, Pai amado, uma palavra de ajuda, uma palavra de encorajamento para aqueles, Pai amado, que estão perdendo esta essência, para aqueles que não estão se comportando da forma como nós somos ensinados. Dê-nos a sabedoria necessária para que também possamos seguir os trabalhos a qual somos chamados, para que possamos mostrar e confirmar esta nossa eleição através de nossas ações. Pai, abençoe cada um de seus filhos. Muitos durante esta semana, Pai amado, terão atividades a serem realizadas em suas cidades. Muitos dos seus filhos buscam por uma oportunidade de trabalho. Outros estão nos hospitais. Muitos, Pai amado, buscam por um tratamento alternativo, porque já não têm mais esperanças de vida. Muitos vivem em situações de profundo desespero, situações de guerra. Muitos passam por fome. Muitas crianças, Pai amado, estão neste momento também vivenciando situações de profunda violência. Muitos jovens, Pai amado, sofrem de ansiedade, não sabem o que fazer, têm medo do futuro. Pai, permita que cada um de nós possamos também ser esta ferramenta útil, possamos também levar estas forças para estes que necessitam, para que estes também, Pai amado, possam reconhecer essa essência e também, Pai amado, possam agradecer e louvar a Ti por tudo aquilo que o Senhor tem feito para cada um de nós. Não sabemos, Pai amado, quando o Senhor virá, mas pedimos a Ti, Pai amado, encurte o tempo por nossa causa. Não permita, Pai amado, que caiamos de Sua graça. Dê-nos as condições necessárias para que possamos sempre estar perseverantes na Sua obra, seguindo a Ti. Pai, neste momento também, queremos pedir a Ti, muitos dos Seus filhos, Pai amado, estão neste momento também vivendo situações difíceis ainda ali no sul do Brasil. Muitos passarão agora, Pai amado, ao término da chuva, por situações de doença, necessitam de nossa ajuda, necessitam de nossas orações, necessitam do nosso amor. Permita, Pai amado, que cada um de nós possamos também, Pai amado, ser uma ferramenta útil para estes nossos irmãos, oferendando aquilo que for necessário para que estes também, Pai amado, possam passar por esta situação difícil, possam também, Pai amado, não questionar aquilo que estão vivendo, mas possam ter esta essência da fé, da humildade e, Pai amado, da obediência. Abençoe as oferendas que seus filhos têm feito na sua casa, oferendas visíveis e as invisíveis. Aqueles que estão em seus lares, permita, Pai amado, que a sua paz possa fazer morada no lar de cada um deles. Aqueles que aqui estão nesta comunidade onde está sendo realizada a gravação, que retornarão aos seus lares, permita, Pai amado, que a sua paz também faça morada no lar de cada um deles que aqui estão. Aqueles que viajarão, coloque a sua mão de bênção para que também, Pai amado, possa tudo transcorrer debaixo da sua santa vontade.
Pai amado, nós te pedimos também, não permita, Pai amado, que nada de mal nos aconteça e que nós também, Pai amado, não causemos mal a ninguém. Tudo isso nós lhe rogamos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a íntima e estreita comunhão com o Espírito Santo, sejam e permaneçam com todos vós para sempre. Amém. Queridos irmãos, irmãs, servos, eu desejo a todos vocês uma abençoada semana e até sempre. Se temos um hino, por favor.